Nova Trento News, a TV dos neutrentinos. Autismo, Amor Sem Limite. Um programa que tem como parceiros Marcenaria Vilk, Via Cred, Galver Construções, Extração de Areia Delantônia e também Boca Mafra Automóveis. Autismo, Amor Sem Limite está no ar. Fique conosco. Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha através do Nova Trento News. Hoje vamos falar sobre autismo com a Márcia Darós, ela que é neuropsicopedagoga da PAI de Nova Trento. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Márcia, como que funciona então o atendimento da PAI para os autistas? Assim, eu vou falar desde o começo, tá? Como eles têm que chegar até conosco nas APAES para ter os atendimentos. Certo. Primeiramente, ou a escola ou a família, se ela perceber que a criança tem algum atraso no desenvolvimento que caracteriza o autismo, o que ela deve fazer em primeiro lugar? Ir no posto de saúde central de Nova Trento. Ali as crianças vão passar por uma equipe que vai avaliar. Daí eles vão fazer um relatório, encaminham a família para a PAI. Certo. Porque todas as duas equipes, tanto do posto de saúde quanto da PAI, são pelo SUS. Então eles têm que fazer esse procedimento. Não adianta a família ir até na PAI, que ela não vai conseguir o atendimento antes de passar pelo posto de saúde central. Certo. E digamos assim, então, este diagnóstico ou essa percepção nunca acontece dentro da PAI, no caso, ou pode acontecer de um aluno da PAI, né, chegar lá para atendimento de outras causas. Sim, lá na e PAI também ser descoberto o autismo. Sim, né? na PAI a gente atende vários tipos de síndromes e deficiências, né? Sim. Então, e ultimamente está nos procurando muito crianças com autismo, né? Ou suspeita de autismo, que levanta as hipóteses, né? Para isso. Então, daí, geralmente a escola percebe, a creche, daí ele já sabe como fazer o encaminhamento, orienta as famílias, passa pelo posto de saúde central e chega até a PAI. O que acontece depois que a criança chega na PAI? Nós vamos analisar os relatórios, né? Daí a gente faz uma vez por mês a avaliação, tira o dia para fazer a avaliação e sai 2 avaliações num dia. Tá? E 2 crianças por dia que a gente consegue avaliar, porque nos outros dias a gente tem atendimento. Né? Então é disponível uma vez no mês. E a partir de que idade a PAI atende? Atende de 0, a estimulação é de 0 a 5 anos e 11 meses. Daí, devido à inclusão, a criança com 6 anos, ela tem a obrigação de estar na escola, né? Junto com as crianças do ensino regular. Aí já parte da PAI para Daí já parte da PAI para o ensino regular. Ter a família orientada e todos os procedimentos. Como acontecem as avaliações? As avaliações acontecem com a equipe multidisciplinar, onde eu estou nessa equipe. Nós temos o fonoaudiólogo, que é o pedagogo, que sou eu, a fisioterapeuta, a psicóloga, um TO e a psiquiatra, quando necessário, ela também está na equipe. Né? Daí a gente faz a avaliação no período da manhã, das 8 às 10, geralmente uma criança, das 10 até meio-dia, outra criança. Período da tarde, discussão dos casos. Né? Daí a gente vai fazer um relatório do que a gente elencou dessa criança, o que a gente observou, entrevista com os pais. E a partir daí, esse relatório é encaminhado para o nosso órgão maior, que é do Estado, a Fundação Catarinense de Educação Especial, onde eles vão dar a matrícula deferida ou indeferida. Tá? Isso, então, no caso, é só a parte de avaliação para adentrar na PAI. Ela precisa passar por essa avaliação, mas é avaliação muito criteriosa. Caso a gente tenha dúvida, remarca mais uma avaliação, chama a família, né, e remarca mais uma avaliação, porque o diagnóstico não é dado assim de uma hora para outra, né? Ainda mais o autismo, que não tem um exame de imagem, um exame de sangue que diz, não, a criança é autista. Tudo é feito por análise clínica mesmo. Certo, através da observação do dia a dia, entrevista com as crianças, porque pega muito comportamental. Certo. Né? Bom, a partir daí, então, a criança adentrou na PAI, passou por toda essa etapa. Como que funciona, então, essa terapia, o acompanhamento? Depois, esse acompanhamento da criança, ela recebe atendimento 2 vezes na semana com toda a equipe. Tá? E esse ano a gente ganhou também um professor de educação física que trabalha junto comigo. Às segundas-feiras a gente faz o trabalho de psicomotricidade. Então a criança tem atendimentos em grupo
quando é possível, e atendimento individual com toda a equipe. Geralmente eu e a psicóloga, como que é duas áreas que se aproximam, a gente atende juntas, né? Troca bastante ideias, e daí a terapia acontece dessa forma, né? E com 50 minutos, 40, dependendo como que a criança também ela tem a ficar, né, na atividade, né? Que às vezes ela não tem o tempo, consegue ficar muito tempo na atividade. Márcia, com essa estrutura, né, que a PAI oferece hoje, com toda essa gama de profissionais, né? Você, como neuropsicopedagoga, acredita que realmente atende a todas as necessidades do autista hoje na realidade que se encontra com isso? Sim, nós conseguimos atender. O que a gente não consegue atender é mais criança, porque tem fila de espera. Porque assim, ó, quando a criança entra, ela só sai da nossa instituição com 5 anos e 11 meses. Então ela fica um longo período com a gente. Por isso que é um trabalho muito ali em cima da criança, conversando com a família. Então é 5 anos de trabalho. Certo. Caso a gente perceber que a criança já dá para dar alta para ela, a gente até pode dar, mas geralmente isso não acontece. Ela fica 5 anos e 11 meses. E a gente atende hoje 15 crianças, né? E a demanda está bem alta. E aí individual, é isso? Individual, né? individual. Vai passando cada nossa equipe, depois a gente tem as segundas-feiras que a gente se encontra, discute o caso, né, de cada um. Muito estudo também, né? Muita leitura, porque está sempre sendo pesquisas novas, né? Mas até agora não tem nada clínico, né, para identificar o autismo, é tudo na observação. Certo. Você, como neuropsicopedagoga, né, o que você diria então para os pais hoje que estão passando por essa situação e também por essa busca, né, desse acompanhamento? Eu penso assim, né, quando os pais ou a família, até um amigo, né, as escolas percebem que a criança apresenta alguns traços autistas, é uma criança que não dá funcionalidade ao brinquedo, muito quietinha nos cantos da sala, mostra sinais de irritabilidade, ela tem dificuldade de barulhos, ela coloca a mãozinha no ouvido, ficar em alerta, porque quanto antes eles procurarem ajuda na saúde, mais fácil vai ficar para a gente conseguir fazer uma terapia efetiva, porque tem a neuroplasticidade do cérebro, né? Quanto mais cedo a gente começar a trabalhar, melhor vai ser para o futuro dessa criança. Certo. Porque autismo não tem um remédio, não tem cura. É terapia que a gente faz com a criança para ela lidar melhor com as situações do dia a dia. E como que você avalia o progresso dessas crianças, né? Por todas essas crianças que você já acompanhou, você nota que é muito satisfatório? É satisfatório, né, esse grau de progresso? Muito, muito satisfatório. A criança que entra em terapia, assim, os pais mesmo nos falam, né? 1 mês de atendimento já vê a diferença na criança. É muito importante. E o convívio com vocês, né? Lá dentro da PAI. A gente para trazer essas crianças para você, né? Para vocês, que elas se sintam realmente à vontade nessa convivência. Nesses anos todos que eu trabalhei sempre à frente, praticamente 80% dos meus anos de trabalho foi com crianças, sempre na estimulação precoce, né? Eu vejo assim que as crianças vêm com amor, com muito carinho, assim, elas adoram estar naquele espaço. A gente tem resultado satisfatório com as famílias e com as crianças. É um serviço assim que não tem explicação como é para nós assim interessante esse trabalho. Certo. Márcia, nós sabemos que o ideal é a criança estar nesse acompanhamento todo, né, com profissionais capacitados, enfim. Mas, como você mesma disse, as vagas são limitadas. São limitadas. Tem pais que realmente buscam toda essa infraestrutura e não conseguem, certo? O que você diria para esses pais, para essas famílias, né? Quais as dicas que você daria para essas mães que não conseguiram esse espaço ainda, mas que querem realmente que os seus filhos tenham esse progresso e esse atendimento? Elas podem fazer, né, em casa? Sim, dá para fazer. Quando a gente está com os pais, a gente passa muita informação para eles o que fazer em casa, né? E hoje em dia a gente tem também internet, né? Que nos ajuda muito quanto buscar o que fazer com o seu filho, né? E eu penso que os pais não é só porque é autista que os pais não devem ter o seu tempinho para fazer, assim, não precisa ser muito tempo, mas faça daquele tempo uma qualidade para o seu filho. Dar atenção, brincar com ele, né? Colocar ele dormir, porque eu sei que a correria do trabalho do dia a dia para as mulheres é muito difícil para a família toda, né? Não é fácil dar atenção o tempo todo para a criança, mas o tempo que você está, mesmo que curto,
que seja efetivo, que seja com carinho e com qualidade. E especificamente para o autista, né? O que mais estimula, o que mais você vê que realmente faz essa progressão satisfatória? Para fazer a progressão satisfatória no autismo, a gente tem que entender aonde ele está a dificuldade dele. E isso tem que ter um olhar clínico, né? E os pais que convivem no dia a dia, ele vai perceber. Por exemplo, chegou alguém diferente na minha casa, ele muda de comportamento. Então os pais dizem, hoje eu vou receber visita. Conversa com ele antes, hoje nós vamos vai vir visita na nossa casa, é assim. E vai explicando para a criança, para ela não ter aquele impacto daquela surpresa. Entendi. Porque senão ele vai entrar em choro. É tudo muito tratado com antecedência. Todas as coisas para o autista tem que ser com antecedência. Hoje nós vamos para a escola. Não vai dar para nós passar no mesmo caminho. A mãe vai ter que parar em tal lugar, tal lugar. Esse aviso prévio. Esse aviso sempre prévio para a criança. Porque muitos autistas têm que fazer sempre o mesmo trajeto. Da casa para a escola. Mas às vezes tem que mudar um pouquinho, né? Sim. Tirar ele da rotina dele. Então tem que ser explicado para ele. Ele vai entender, mas com antecedência. Certo. Como que funciona? O autista, ele tem crises? Ele entra em crises? Entra em crises, sim. Ele aparece as estereotipias, ele começa a balançar as mãozinhas, alguns, né? Não são todos. Choro, né? Porque também tem as comorbidades do autismo, né? Às vezes pode ter uma deficiência intelectual também junto. E fica mais difícil para ele compreender toda essa situação do dia a dia. Mas ele entra em crise, sim. E caso ele entre em crise, né? Como fazer para reverter essa situação? Reverter a situação é conversando, tentando acalmar ele, né? Não deixar ele naquela zona de conflito. Se ele não está gostando do barulho, tem que retirar do barulho, levar para um ambiente mais calmo, para ele se tranquilizar. Entendi. Né? Tá certo. Porque o autista sem barulho, para ele, ele não gosta. Né? E pessoas diferentes também ele não gosta. Mas cada caso é um caso, é muito específico. Cada caso por isso que a gente não pode, é difícil identificar o autista, porque cada um vai manifestar de uma maneira, não são todos iguais. Tá. Márcia, mas esse progresso, né, que nós estávamos falando, ele é visível a ponto, por exemplo, de um aluno que não fala entrar na PAI e ele realmente ter esse progresso de começar a falar, conseguir articular as palavras, aqueles que andam na pontinha dos pés também, né, que é uma característica do autista, ele passa a andar normalmente? Assim, quando a gente vê se a criança tem algum problema mesmo neurológico, de fala, de linguagem, vai ficar difícil, vai ter terapia para ele conseguir se comunicar, né? Mas talvez não vai ser aquela linguagem fluente. Vai ser uma linguagem mais pausada, né? Ou talvez não vai conseguir, porque tem algo neurológico ali. Se a criança não tem nada neurológico, com certeza ela vai conseguir falar. Ok. Os pais que estão com os seus filhos na PAI, né? Vocês também prestam esse acompanhamento para as famílias? Sim, a gente também. Em conjunto? Sim, a gente presta esse trabalho com a família também, assistência familiar, né? Quando necessário, chamamos os pais, conversamos, colocamos a situação que está acontecendo em terapias, se mudou alguma coisa em casa, como a mãe vê ele hoje, né? Então, esse acompanhamento tem com as famílias, porque a família é muito frágil, né? E precisa de dar um bom trabalho para ela também. Certo. Nós sabemos também, Márcia, que é muito difícil, às vezes, para uma família aceitar, né, determinadas condições, enfim, passar por esse luto, né, de saber, enfim, que o seu filho, que seu familiar tem alguma síndrome ou algo assim. Como que você vê, né, como neuropsicopedagoga, essas famílias que não estão aceitando, né, e porventura também não buscam o tratamento adequado, deixam isso passar assim, e como que fica essa pessoa? Assim, eu vejo que o luto, toda família, ela tem necessidade de passar por esse luto, né, mas depois ela deve estar procurando ajuda. Por um acaso ou outro, algumas famílias negligentes nesse atendimento, não vão buscar outros atendimentos para a criança além familiar,
esse adulto, ele pode ficar um adulto enclausurado dentro de casa. Se ele é um autista leve, ele vai conseguir conviver na sociedade, mas com as suas dificuldades, que não são todos, que não conseguem conviver em social. Mas também pode vir uma depressão nesse adulto, né? Vir outros problemas de saúde. E daí, quando já é muito tarde, daí a gente não consegue mais fazer muita mudança, né? Porque a criança já tem uma rotina estabelecida que a família colocou para ele, né? E às vezes, se é grau leve, vai passar a vida sem saber, sem ter um diagnóstico também. Isso, porque a gente sabe que na sociedade tem um monte de pessoas autistas, mas consegue levar a vida. Sim. De um jeitinho, como se diz, não tanto quanto uma pessoa dita normal, mas vai estar inserido na sociedade com as suas restrições sociais. Uma pessoa que fala pouco, consegue ir para o trabalho, consegue construir uma família, mas sempre com algumas ressalvas. Márcia, e como psicopedagoga, né? Qual é o principal desafio que você vê com relação, né, a esse tratamento, digamos assim, a esse acompanhamento? Não só teu, né, tua dificuldade, teus desafios, mas como de todos os teus colegas, né, desse universo que cerca vocês no dia a dia, nessa luta pelo progresso dessas crianças, dessas pessoas que vocês acompanham por tanto tempo, né? E enfim, com certeza devem ter vitórias, muitas vitórias, mas também devem ter frustrações, né? E como que você age diante disso, assim? Né? Eu vejo que trabalhar com autismo, a gente tem as frustrações, como você falou, porque a gente coloca uma expectativa em cima de cada serzinho que está ali com a gente, né? Que eles são crianças, mas vão virar um adulto, né? A gente tem expectativa com a família, que colaborasse para que o tratamento fosse em frente e fosse com sucesso, porque o nosso trabalho não caminha junto. E às vezes a barreira também está na família, de não dar continuidade aos trabalhos em casa, né? Eu sei que o tempo dos pais, às vezes por trabalhar fora, ter, né, uma vida também ativa como a gente, que não é fácil, e também é difícil dar atenção suficiente, né, principalmente para um autista, porque ele requer muita demanda familiar. Sim. Né? Então, na verdade, para vocês, talvez o X da questão também seja essa grande parceria entre família e instituição, né? Trabalharmos todos juntos pela mesma causa. Certo, e né? no mesmo nível. No mesmo nível, né? Que a gente está lá para atender também não só a criança, e sim a família. E quando sentir dificuldade, nos procure. Você acompanhou Autismo, Amor Sem Limite, com o apoio de Loja Jimmy, Restaurante Trevo, Vinhos Voluís e Voluís Café Colonial, SC Convênios Class, Construtora WDD e Clínica Vitale. Autismo, Amor Sem Limite, uma produção do Nova Trento News. Sua rotina, sua alegria, sua pureza, sua verdade. Seu mundo sem igual. Você é especial. Seu sorriso me ilumina, me dá força todo dia. Meu mundo não é igual. Com você tudo é especial. O mundo precisa saber que meu amor por você é incondicional. Vou gritar pro mundo entender que o meu amor por você é incondicional. Você é um presente de Deus. Você é um projeto de Deus. O mais profundo sobre o amor eu aprendi com você. Você é um presente de Deus. Você é um projeto de Deus. O mais profundo sobre o amor eu aprendi com você. É amor que não vem de coisas, mas
materiais, que não quer nada em troca. Só amor e mais nada. Só o amor e mais nada. Você é presente de Deus, você é projeto de Deus, o mais profundo sobre o amor. Eu aprendi com você.